Senhores vereadores, presidente Giovanni, Celso Fiorese, Everton Micaelsen, e da comunidade aqui representada pelo sempre presente senhor Rolf Naumann, assessores, e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta presente audiência pública da Câmara de Vereadores de Gramado, realizada nesse dia 1º de dezembro de 2016, para a apresentação do projeto de lei 026/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2017, lei orçamentária. Convido para compor a mesa dos trabalhos a secretária da Fazenda, Sônia Molon, o secretário adjunto, Maurício Celal, e o contador também do Poder Executivo, Paulo Felipe. De imediato, coloco a palavra à disposição da secretária Sônia para que faça a explanação do projeto em questão. Boa noite a todos. Cumprimentar o João Teixeira, que sempre nos acolhe bem aqui nessa casa. O seu Rolf, que sempre nos prestigia com a sua presença. Os vereadores presentes e enfim, os colaboradores da casa. A gente vai fazer uma apresentação aqui sobre a nossa Lei Orçamentária Anual de 2017 e para mostrar um pouquinho dos números que estamos estimando para o ano que vem. Bom, a nossa receita prevista para 2017 é R$ 230.260.282,32 com 32 centavos. Esse é o nosso orçamento previsto. A gente abriu ele um pouquinho para que vocês possam ter uma ideia aqui de como é que ele se compõe. A receita própria, que é composta pelos nossos tributos municipais, ela vai estar prevista em alcançar o número de R$ 143.521.891,77, equivalente a 62,06% do nosso orçamento. Acreditamos que deva ser transferido pelo Estado o valor de R$ 33.984.246,32, equivalente a 14,69%. As transferências da União devem alcançar R$ 42.587.881,38, equivalente a 18,42%. E as transferências para o Fundeb devem alcançar R$ 11.166.262,85, equivalente a 4,83%. Aqui, então, podemos verificar de como a receita se compõe. A despesa fixada, por óbvio, é o mesmo valor, R$ 231.260.282,32. E a gente traz um dado aqui que a gente acreditou que seja relevante demonstrar. As rubricas orçamentárias que prevêem a manutenção, elas estão previstas em R$ 200.225.997,93, equivalente a 86,58%. As rubricas para investimentos, que são as obras, equipamentos, material permanente e aquisição de imóveis, somam R$ 24.034.284,39, equivalente a 10,39%. Observando que aqui dentro deste valor estão os recursos vinculados, que são oriundos da União, e que estão estimados em torno de R$ 10 milhões, e também o valor equivalente à aquisição do hospital de R$ 3 milhões. Dito isso, então a gente pode observar que o que nós temos realmente de capacidade de investimento aqui são em torno de R$ 11 milhões. A reserva de contingência está prevista em R$ 7 milhões, equivalente a 3,03%.
Os programas estão previstos aqui para o nosso orçamento, se compõem em programas de gestão, que são aqueles programas que não geram bens e serviços à população, os programas temáticos, que são os programas que geram bens e serviços à população, como a educação, saúde, operações especiais e a reserva de contingência, distribuídos em 50 milhões, 773.37566, os temáticos em 166 milhões, 95.898,66 centavos, as operações especiais em 7.391.008 reais e a reserva de contingência, como já referimos, em 7 milhões. A gente traz aqui o orçamento agora, então, a proposta de despesa aberta. Sim, depois a gente vai mostrar, Paulo. Pode passar adiante. A proposta da despesa, então, aqui eu pedi para ser aberta aqui os projetos e atividades, porque em outras apresentações a gente mostrava só o número total e aí não fica tão claro para que a gente saiba como se compõe, como é que se distribui, quais são os projetos e atividades de cada secretaria. No gabinete do prefeito, aqui nós temos, então, a despesa do próprio gabinete do prefeito, temos a manutenção da Procuradoria Municipal, a manutenção do setor de comunicação, a manutenção do gabinete da primeira-dama, a manutenção da Coordenadoria da Mulher, a gestão das sentenças judiciais e a manutenção do controle interno. Essa é a composição do gabinete do prefeito e, respectivamente, as despesas de cada projeto e atividade, que compõem R$ 5.453.001. A Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, Trabalho e Serviços, ela se compõe de 2 projetos e atividades, que é a manutenção da própria secretaria, com R$ 704 mil, e a gestão de desenvolvimento da economia municipal, composta por R$ 299 mil, que equivale a R$ 1.003.000. A Secretaria da Administração tem previsão de 2 projetos e atividades, que é a manutenção da própria secretaria e os inativos do município, tendo um valor reservado de R$ 5.722.350. A Secretaria da Fazenda tem 3 projetos e atividades, que é a gestão da própria secretaria, com R$ 5.870.000, os tributos federais, que é o 1% do PASEP, composto por R$ 2.150.000, e a amortização da dívida pública, previsto com o valor de R$ 3.471.000, que aqui são as parcelas do PAC, o nosso financiamento com a Previdência e um parcelamento que nós temos com o PASEP. Total, R$ 11.491.010,60. A Secretaria de Planejamento tem 4 projetos e atividades, que é a gestão e manutenção da própria secretaria, com R$ 1.795.000, a gestão da Defesa Civil, R$ 73.000, a gestão da infraestrutura urbana, com R$ 2.516.000, e a gestão da infraestrutura rural, com R$ 166.000, totalizando R$ 4.550.000 de orçamento. A Secretaria da Educação, naturalmente, tem mais projetos e atividades. Ela se compõe da gestão da própria secretaria, dividindo em 3 projetos e atividades, que é as atividades de ensino e educação, atividades de apoio e gestão e a gestão e manutenção do Conselho Municipal de Educação. Depois temos a divisão, então, de mais 2 projetos e atividades na educação de 0 a 3 anos, outros 2 projetos e atividades na educação de 3 a 6 anos, que a gente pode ver os valores ali. O ensino fundamental, que também tem 2 projetos e atividades. O ensino do meio rural, com outros 2 programas, projetos e atividades. O ensino especial, com mais 2 projetos e atividades. O ensino de jovens e adultos, que também tem 2 projetos e atividades. O ensino médio e, por fim, o ensino superior. O total previsto para a Secretaria da Educação é R$ 54.306.851,86. A Secretaria Municipal da Saúde também terá sua gestão e manutenção dos serviços do SUS, com 2 projetos e atividades. Atenção básica, com mais 2 projetos e atividades, com os valores respectivamente dispostos ali. A média e alta complexidade,
com mais 2 projetos de atividades. A vigilância epidemiológica, com mais 2. A vigilância sanitária, também com 2 projetos. E, por fim, a assistência farmacêutica, com mais 2 projetos de atividades, que totalizam R$ 39.307.074,44. A Secretaria de Obras tem a gestão da própria Secretaria, com R$ 3.398.000. A iluminação pública, com 2 projetos, também tem os valores citados na planilha. A limpeza urbana, com mais 2 projetos de atividades. A pedreira municipal e, por fim, a infraestrutura municipal, que tem o maior valor disposto ali, que é toda a manutenção, a ampliação, manutenção e revitalização da infraestrutura, com um valor de R$ 12.456.000, que é o mais representativo, e totaliza um orçamento de R$ 23.602.707. A Secretaria da Agricultura tem, então, 5 projetos de atividades, desde a sua manutenção, a manutenção do serviço ao meio rural, o estímulo e subsídio do meio rural, a infraestrutura rural e a manutenção da arborização e horto municipal, totalizando um orçamento de R$ 7.590.493,75. A Secretaria de Turismo também trabalha com 5 projetos de atividades, tem a sua manutenção, a ampliação dos receptivos turísticos, a ampliação dos atrativos turísticos, a ampliação da prospecção turística e a manutenção, execução e ampliação do fomento ao turismo. Tem um orçamento de R$ 2.527.501. A Secretaria da Cidadania e Assistência Social também tem a sua manutenção, a manutenção do Conselho Tutelar, a manutenção do cemitério municipal, tem o seu plano habitacional com um projeto de atividade, tem assistência à melhor-idade, com mais um projeto de atividade, tem assistência à mulher, também com um projeto de atividade, assistência aos jovens e adultos e assistência à criança e adolescente. Também tem assistência ao portador de necessidades especiais, assistência e apoio a famílias e assistência eventual, urgência e emergência, totalizando um orçamento de R$ 5.621.354,41. A Secretaria de Meio Ambiente tem seu orçamento distribuído na manutenção da própria Secretaria, na gestão e manutenção dos resíduos ambientais, na gestão e manutenção da arborização, na gestão da educação ambiental, na manutenção dos parques e áreas municipais, da serraria municipal e a manutenção da proteção ao meio ambiente. Tem um orçamento totalizado em R$ 13.088.182,24. A Secretaria de Governança e Desenvolvimento tem apenas um projeto de atividade, que é a manutenção da própria Secretaria, porque ela trabalha unicamente, na verdade, na captação de recursos através de projetos. A Secretaria Municipal de Cultura tem a sua manutenção prevista, a manutenção de atividades culturais, a gestão e manutenção dos programas de patrimônio histórico e cultural e a gestão e manutenção do programa, um total de R$ 2.394.404. A Secretaria de Trânsito tem 4 projetos de atividades, a manutenção da própria Secretaria, a manutenção do FUNREBOM, a gestão e manutenção da segurança municipal e a gestão e manutenção do trânsito. Tem um orçamento previsto de R$ 2.427.309,94. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem 2 projetos de atividades, primeiramente a atividade de apoio e gestão, e a gestão e manutenção e ampliação do desporto. Tem um orçamento previsto de R$ 6.779.542,08. Passamos ao orçamento da Câmara Municipal, que tem 3 projetos de atividades, a construção e reforma da sede do Poder Legislativo, a gestão e manutenção e serviços ao Estado e a divulgação dos atos do Poder Legislativo. Tem uma previsão de orçamento de R$ 3,5 milhões. O orçamento da Gramado Tour é composto por vários projetos de atividades, entre eles a gestão e manutenção da Gramado Tour, o programa de artes, a Páscoa, a Festa da Colônia, o Festival de Cinema, o Festival de Gastronomia, o Natal Luz, o Educavídeo, a Feira do Chocolate e o Fundo de Turismo Sustentável,
que apesar de ser operado pelo município, é uma receita integralmente destinada a Gramado Tour. Tem um orçamento previsto para 2017 em 33 milhões de reais. Temos ainda a reserva de contingência, que do Executivo foi prevista em 5 milhões de reais, e da Gramado Tour foi prevista em 2 milhões de reais, tendo totalizado 7 milhões de reais. A gente abre um pouquinho aqui os dados da educação, para mostrar como é que estão previstos o alcance dos índices constitucionais, que na educação é um mínimo de 25%, dentro de um total orçado de 54.306.851,86, que vai ser distribuído entre a folha de pagamento, que prevê 42.774.091, a manutenção da secretaria de 9.159.313,57 e os investimentos que já estão previstos de 2.373.447,29, que é a construção, o término da obra da Nossa Senhora de Fátima e a obra da Escola Senador, que é o pavilhão, que está sendo licitado agora e vai ter o cronograma de execução no decorrer do ano que vem. Dentro desse valor orçado, o índice constitucional vai alcançar o valor de 37.985.982,76 e, se cumprido este valor, executado este valor, nós chegaremos a um índice constitucional de 27,43%. Portanto, praticamente 2,5% acima do mínimo constitucional. Na saúde, o orçamento total é R$ 39.307.074,44. Dentro deste valor está previsto um custo na folha de pagamento de R$ 17.047.458,18. A manutenção deve ficar em torno de R$ 19.119.000. Os investimentos previstos, R$ 3.140.000. A gente até trouxe um dado aqui, não está na planilha, mas eu vou falar para vocês. Nós, este ano, nós tivemos no hospital um investimento de 11 milhões de reais. Veio da União 3.600.000, do Estado 1.100.000 e o município aportou 6.300.000 reais para o hospital. O índice constitucional na saúde, ele é no mínimo de 15%, mas a gente tem conversado bastante aqui nas nossas apresentações que a nossa saúde tem nos exigido altos investimentos e ainda aquém da necessidade sempre, né? É uma demanda muito grande e a previsão de investimento para dentro do índice, né? Que nem toda despesa ela computa no índice, né? Tem aqui um valor destinado de R$ 29.563.701 reais, que deve alcançar o índice de 21,60%. Então, a gente já tem, historicamente, investido um percentual maior do que o índice necessário, porque a saúde nos exige, e a previsão que o ano que vem não seja diferente, deverá ser no mínimo de 21%, então. A receita corrente líquida do orçamento de 231 milhões, como a gente expôs, deve ficar em torno de 220 milhões, 235.732,57, que, na verdade, a diferença entre o orçamento e a receita corrente líquida são as receitas que são deduzidas, né, as despesas de capital, que são as operações de crédito, a alienação de bens e as transferências de capital com recursos recebidos de outros entes de direito público ou privado, principalmente os recursos captados da União através de projetos. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem uma previsão em torno de 10 milhões de captação. O nosso gasto com pessoal do Poder Executivo, se repetir da estrutura existente, com o estimativo de atualização do dissídio, deve ficar em R$ 101.559.002 reais, um índice de 46,11%. A nossa autarquia municipal, a Gramado Tour, tem uma previsão de gasto com pessoal de R$ 2.302.090 reais, atingindo o índice de 1,05%. E o Poder Legislativo tem uma previsão de gasto com pessoal de R$ 2.460.000, que é equivalente a 1,12% com pessoal. Somando-se o Poder Executivo e a autarquia, que é assim que se conta o índice de gasto com pessoal, ele vai alcançar R$ 103.861.093 reais,
que é equivalente a 47,16%, dentro de um limite constitucional de 54%. Então, são essas as informações que a gente entendeu mais relevantes para dar uma demonstração de como o orçamento está estruturado, de como ele está distribuído e qual é a nossa capacidade de arrecadação, que, na verdade, a despesa ela é pensada em cima daquilo que nós podemos, naturalmente, ter de receita. Obviamente que este orçamento ele é flexível, né? Ele não é estático, né? Ele poderá ser ajustado pela nova administração, se assim entender, e colocando mais valores em alguma determinada rubrica, alguma área, enfim, ele foi estruturado. O ano que vem também nós teremos a confecção do PPA, que é o Plano Plurianual, que é sempre feito no primeiro ano de governo, para os próximos 4 anos. Então, estaremos executando o PPA ainda existente, que está aprovado, e estará sendo elaborado o PPA para os próximos 4 anos. Então, isso vai permitir com que a estrutura financeira e orçamentária de investimentos ela seja também reavaliada, né, enfim, pensada, para que a gente tenha um planejamento orçamentário e financeiro do município. Me coloco à disposição, junto com a nossa equipe técnica, para tirar as dúvidas que, porventura, tenham permanecido. Muito obrigada. Neste momento, abro espaço de até 3 minutos para colocações e interpelações dos presentes. Peço a palavra ao presidente. Dentro deste orçamento, secretária, qual o valor que está sendo o percentual previsto para o aumento do servidor público? Nós fechamos ontem, dia 30, os nossos 12 meses que computam, na verdade, a atualização dos nossos tributos. Nós fechamos em 7,12%. E, habitualmente, na verdade, sempre o percentual que o município repassa nos seus impostos sempre é o ponto de partida para a atualização dos servidores. Mas como nós, quando fizemos o orçamento, pensamos a LDO e o orçamento, não tínhamos esse percentual fechado, a nossa previsão sempre é colocada em torno de 10%. Aí fica, na verdade, a definição para que, até março, né, quando ocorre o dissídio dos servidores, seja definido realmente aquilo que será possível o município aportar nessa atualização dos servidores. O porquê o corte de R$1 milhão da Câmara de Vereadores? Foi colocado este R$1 milhão, ele foi colocado na rubrica de aquisição de imóveis da Secretaria da Saúde, porque o município entendeu que, como reiteradamente, anualmente, a Câmara dispunha nos solicitava o valor era suficiente o valor de 3,5 milhões para o seu projeto de atividade, que é o projeto de manutenção. Os 3,5 milhões que ficaram registrados no orçamento são suficientes para esta rubrica. Então, foi entendido pelo Executivo que, em razão de ter uma necessidade muito grande o ano que vem, que é a aquisição do hospital, que se reforçasse essa rubrica orçamentária. O município aportou 2 milhões, com mais 1 milhão que foi transferido do orçamento da Câmara para esta rubrica. A reserva de contingência também foi aumentada a 1 milhão. Ela está sendo utilizada todos os anos? A reserva de contingência ela fica disponível sempre para quaisquer sinistros, né, que o município possa sofrer, como nós já tivemos no passado. Durante o ano, a gente vai liberando a reserva aos poucos, conforme o tempo vai decorrendo, e no mês de novembro, é isso, Maurício? No mês de novembro, a gente consegue a liberação integral, então ela retorna para o nosso orçamento, ela é liberada para o orçamento para as demais despesas e investimentos que se entenderem necessários. Ela sempre tem essa destinação, fica como uma reserva, uma garantia, digamos assim, para alguma eventualidade, como nós tivemos agora recentemente essas chuvas, né? Tivemos as questões da defesa civil, no passado tivemos outras frentes de necessidades, então é sempre uma garantia, um cuidado que o município tem e fica sempre à disposição do Executivo para, caso não se destine para este fim, para outras finalidades. A Secretaria de Administração, 1 milhão a mais, e a Secretaria da Fazenda também, 1 milhão a mais. Tu estás comparando do ano passado para este ano. Tu viste ali que deixa eu voltar aqui para a planilha. Bom, a administração, ela praticamente, a gente não tem outros projetos de atividades, né, do que a manutenção. Tá? Foi previsto exatamente aqui os custos que ela teve durante este ano, com alguma correção. Então, na verdade, ainda que seja majorado esse valor,
todos os projetos que existem poderão ser revistos, contratos, eventualmente, que existem, poderão ser revistos, e poderá ser alocada, se a nova administração assim entender, para outras frentes. A Secretaria da Fazenda, na verdade, nós temos, a partir deste ano, o PAC, né, que o ano passado nós não tínhamos, nós começamos a pagar o PAC, primeiramente só o juro, e agora já estamos pagando o capital, então nós tivemos que aportar um percentual, um valor um pouco maior, para fazer frente a este compromisso que o município assumiu. A coleta de lixo, ela está em qual secretaria? Secretaria de Meio Ambiente. Tá. Ela está no mesmo orçamento do ano passado. Ano passado ela estava na Secretaria de Obras, não? Não. Não. Ela já estava Já na Secretaria está. do Meio Ambiente. Até nos foi questionado aqui numa apresentação por que era tão alta, por isso que a gente abriu os projetos para que vocês possam entender. E, na verdade, aqui no projeto de atividade resíduos ambientais, a gente tem um aporte de 8.747.000, é porque aqui está toda a terceirização do lixo e mais o... Como é que chama? O transporte, né? A coleta e o transporte. E a destinação final. Isso. E a terceirização da limpeza urbana das ruas está na Obras ou está na Meio Ambiente? As zeladorias. Obras. É. Ou por que não teria que ser também no Meio Ambiente por ser... Não. São serviços Não, terceiros, né? porque não se trata do mesmo princípio, né? Um vai dar coleta e destinação final do lixo, e o outro se trata de serviços à comunidade, né? Que é corta de árvores, limpeza de ruas, que sempre foi na Secretaria de Obras. Não, pois é, a coleta de lixo também sempre foi, mas Mas foi uma decisão administrativa de mudar a coleta de lixo para o meio ambiente, né? Só para refrescar uma memória, secretária, a Secretaria de Relações Institucionais, ela não existe mais, né? Ela foi extinta, né? Ela foi extinta. Ah, tá. Ela vai constar nos relatórios devido ao PPA, né? Ela está extinta em lei, mas no PPA ela vai constar, né? Mas não consta mais no Não nosso consta orçamento. mais no orçamento. E foi conversado com a nova administração sobre o orçamento? Ou essa projeção foi feita dentro da atual administração? Eu pergunto porque o vereador, o vice-prefeito eleito, tinha um anseio, uma vontade de mais 1 milhão na Secretaria de Cultura, e eu vejo o mesmo orçamento do ano passado para esse ano. Então, a administração passada tinha o intuito e dizia que não precisaria, mas como é uma vontade da atual administração, né, e que foi eleito como vice-prefeito, eu acho que agora é o momento que poderia ser contemplada e respeitada a administração. Comigo, pessoalmente, não foi conversado ainda sobre o orçamento, mas eu já respondi alguns ofícios que nos foram solicitadas informações pontuais sobre o IPTU, sobre a dívida ativa, sobre o próprio orçamento, sobre os nossos comprometimentos de a dívida fundada, enfim, a gente já disponibilizou as perguntas que nos foram enviadas. O orçamento ele foi pensado e estruturado em cima da administração atual, dentro daquilo que a administração entendeu de necessidades do município, mas obviamente ele poderá ser modificado, ele pode ser flexibilizado, tanto em relação à despesa como em relação à receita. A receita pode ser aumentada e buscada, enfim, ou contrariamente, se porventura forem aprovadas as leis de isenções, ela poderá ser reduzida, e da mesma forma a destinação do recurso. Ele está previsto aqui em cima de programas, projetos que poderão ser mantidos, ampliados ou reduzidos. Perfeito. A minha última, então, era só a questão também da Secretaria de Trânsito e Segurança, né? Que também vejo que eu acho que tem um valor pequeno e era uma cobrança grande devido à mobilidade urbana, o projeto de mobilidade urbana, e também investimento mais em segurança pública. E, então, por isso que seriam as duas áreas que acho que deveria ser trabalhado junto com a próxima administração, mas a senhora já explanou. Muito obrigado. Pois não. Palavra à disposição. Rolf Naumann, representante, integrante do MAR. Emendando o que o vereador abordou, o vereador Rafael, constatamos que o orçamento foi elaborado, como até agora, pela secretaria e não considerou uma alteração da administração que
no entender deste cidadão, acho que seria muito oportuno se o orçamento que regerá e fornecerá a regra para a próxima administração fosse elaborada, se não em conjunto, pelo menos com uma troca de ideias. Isso, aparentemente, nunca foi feito em Gramado e, provavelmente, em poucos outros municípios. Mas eu manifesto que, sob o ponto de vista, vamos dizer, das empresas particulares, uma alternância na administração, é bom sempre ter a colaboração da administração seguinte, ou pelo menos que se ouve ela, né? É uma manifestação que talvez fique para uma modificação correspondente no código que rege a atividade do município. Como é que se chama? Código de Pasturas. Mais ou menos, ou enfim, em algum lugar que se prevê esta situação. Bem, eu acho muito tímido a reserva de verbas, ou vamos dizer, de verba, para a aquisição do hospital, para a execução daquele projeto, ou vamos até chamar de sonho. Ainda não é projeto, mas eu acho a prudência mandaria reservar alguma coisa, como também para o Parque Knorr, onde nós sabemos que a sociedade se manifestou muito categoricamente de que esse parque devia ser propriedade do município. E para ser propriedade, alguma verba, algum dinheiro, isso costuma custar. Senão, o projeto se pode tornar inviável. Eu gostaria de saber, na previsão de despesas com pessoal, deve estar previsto uma verba para o CCC. Provavelmente é a verba que atualmente se gastaria na situação atual. Sabendo que a nova administração pretende reduzir o número dessa categoria de colaboradores, a rigor, isso também poderia ser considerado no orçamento, mas acredito que não foi. Mas, para nós termos uma ideia, eu gostaria de saber se podíamos saber quantos CCC hoje existem e foram previstos na LDO e o valor correspondente das respectivas remunerações. Em algum lugar, acho que na Secretaria de Meio Ambiente, tem a previsão de infraestrutura, 12,4 milhões. É obra ou meio ambiente? O valor me chamou a atenção.
seria isto só para manutenção ou está incluído alguma parte para investimento? Finalmente, o plano plurianual me parece que vai ser apresentado pela próxima administração, ou não? Sim. Sim, tá. Por enquanto, seria isto. Muito obrigado. Senhor Wolff, obrigada pela sua contribuição. Sempre é um prazer tê-lo nas nossas audiências públicas, porque o senhor enriquece as nossas reuniões com as suas perguntas. E é muito prazeroso ter a participação da comunidade e o senhor representa muito bem esse papel. Bom, em relação à elaboração conjunta do orçamento, eu acho que é uma coisa que pode ser construída sim, porque, na verdade, a gente pensa Gramado, não é verdade? Acho que tudo que é bom para Gramado, e aí é o esforço comum de governos, de pessoas, enfim, né? Então, talvez isso não seja uma prática, seu Rolf, porque a própria lei ela permite a flexibilização. Então, se o orçamento fosse estático, digamos assim, que ele fosse aprovado e não pudesse ser movimentado, talvez a lei até trouxesse essa necessidade. Mas como os novos gestores poderão fazer os ajustes que entenderem necessários, né, um percentual significativo por decreto, inclusive, não há nenhuma restrição. Então, por mais que não haja, eventualmente, uma participação direta, então, logo eles assumam os seus cargos, eles poderão entender por manutenção de determinados serviços, inclusão de novos, redução de outros, enfim, eles terão toda a possibilidade de fazer seus ajustes, né? Então, é por isso que talvez não se traga essa necessidade, e também porque a LDO, que também já foi construída, ela é anterior às eleições. Então, tu veja que o exercício te impõe, as datas te impõem já uma construção disso anteriormente, né? Então, é um pouco difícil, quando a gente chega na lei orçamentária, ela já parte da LDO, então ela já está estruturada dentro daquilo que se pensou. Então, para modificar, eventualmente, imaginemos que a gente fosse modificar a LOA, nós teríamos que voltar e modificar a LDO, que já está aprovada. Então, em razão disso, que não se tem, assim, digamos, uma construção maior nesse sentido. Em relação à aquisição do hospital, o valor, efetivamente, ele é um valor pequeno, ele é um valor simbólico, é um valor inicial, digamos assim, para que se inicie uma negociação. Mas o município também poderá, eventualmente, compor nessa negociação a inclusão de imóveis, poderá incluir a aquisição de índices construtivos, então tem várias outras formas, parcelamentos, enfim, para aportar mais recursos. E qualquer redução de despesa que se tenha, né, eventualmente com os próprios cargos, ou enfim, com a própria despesa que o município tem, naturalmente essa rubrica poderá ser melhorada, né? Então, é um valor inicial, isso não significa que é o que o município vai gastar apenas, até porque a gente também entende que 3 milhões é um valor insuficiente, né? A gente não sabe como que os proprietários desse patrimônio receberão a ideia, na verdade, de uma negociação, né? Mas o município tem várias possibilidades, inclusive, de fazer parcelamentos, né? Ele tem uma capacidade financeira de a médio prazo, ele compor, né, essa aquisição. Então, efetivamente, os 3 milhões é um valor inicial, apenas inicial para essa composição. O Parque Quinor, durante todo o período que foi trabalhado, o município sempre se viu impossibilitado de ter a reserva financeira e orçamentária, porque pelo menos o valor do leilão, que à época foi divulgado, era algo em torno de 60 milhões. Né? Então, vocês viram que, pelos números ali, a nossa capacidade aqui no município de investimento ela é bem menor do que essa para o ano inteiro. Né? Então, quero crer que deverá se retomar aquela ideia dos índices construtivos, alguma permuta nesse sentido, porque isso é viável e, na verdade, não retira o recurso do município, não faz com que o município se descapitalize, né, fique sem fôlego para aquilo que talvez seja a manutenção, nossas despesas diárias, para um aporte, mas nem por isso ele é menos importante. Eu acho que realmente ele tem que estar presente no nosso planejamento, porque, de fato, é uma área belíssima, né, uma riqueza, e que talvez a gente tenha que
que em algum momento retomar esse assunto para que ele não se afaste do nosso planejamento, né? A despesa com pessoal, ela está prevista ali exatamente assim numa progressão em cima da situação atual. Até porque a gente não, quando vai fazer o orçamento, a gente tem os números existentes, tem o histórico, mas a gente, por mais que não se anuncie alterações, a gente não sabe como isso vai se compor. Então, a gente entende que o melhor é efetivamente fazer um planejamento em cima daquilo que se tem, com alguma correção, e depois, se houver a redução, melhor, né, porque aí nós teremos um recurso que efetivamente estava destinado, ou pelo menos previsto para esse fim, e poderá, então, compor até mesmo hospital, enfim, outros investimentos que a administração entenda importantes. Dentro da previsão de pessoal, toda a nossa construção de servidores ela é de cargos. Alguns cargos servidores de carreira e outros cargos de confiança, que são os chamados CCs. Os CCs, a lei prevê que eles também podem ser funções gratificadas, ou seja, se o gestor entender que o servidor de carreira deve ocupar um cargo de chefia, esse servidor de carreira, ao invés de ocupar um CC, ele vai receber uma função gratificada. Então, isso é uma questão, às vezes, que não fica muito clara para as pessoas. Quando a gente conta o número de CCs, podem ser também FGs, porque elas são tanto quanto utilizadas para servidores que não são concursados, que chegam no município através do gestor, como dos servidores de carreira que são promovidos através de funções gratificadas. Então, essa redução que eventualmente se espera, enfim, que foi anunciada, ela poderá não ocupar os cargos existentes, ela poderá extinguir os cargos existentes, ela poderá mandar uma lei para a Câmara alterando os valores dos cargos existentes. Então, tem várias formas de se trabalhar isso, e aí nós vamos ter que aguardar para ver qual vai ser a conduta, né? Mas toda a Constituição foi feita em lei e deverá também ser alteradas as respectivas leis para compor isso. Eu não tenho aqui comigo o número de CCs que nós temos, não sei se vocês sabem, Paulo, exatamente. Eu não vou dizer, mas estão de 215. Em torno de 215 com CCs e FGs do município. 215, se não me engano, 215, 16. 215. Algo em torno disso. Não sei se exatamente, porque alguns já foram desligados, enfim. O FG é 40% do CC, né? Do valor do CC, é isso mesmo. E quando tu ganha um FG... O valor, aí, tem que consultar as leis, né? Porque, na verdade, eles são todos previstos em lei, eu não saberia lhe dizer... Hoje a gente não tem dados. Eu não saberia lhe dizer o que o senhor pergunta, o valor que compõe essa despesa? Quanto que representa? Aí só realmente fazendo uma consulta na administração para poder lhe responder. Não saberia lhe informar nesse momento. CC, vamos dizer, um CC de R$6 mil, tá? E eu ganho um FG. Eu ganho um FG por ser chefe de setor, tá? Da contabilidade do coordenador. Tá? Então, eu ganho, por exemplo, se o CC é 5 mil reais, um CC, eu não ganho CC, eu ganho um FG, função gratificada. Então, é 40% desse valor. Então, tem vários cálculos, entendeu? Pode variar muito do total. E a sua última pergunta em relação ao projeto de atividade Se eu não me engano, é investimento da Fundo Verde, se não tinha posto alguma coisa. Se eu não me engano, é que não está aberto. Se eu não me engano, é isso. Nós temos um fundo no meio ambiente, que é o Fundo Verde, que é aquele recurso que é quando a gente regulariza projetos, os índices construtivos, esse recurso ele é destinado integralmente nesse Fundo Verde. E a lei do Fundo Verde ela prevê uma destinação específica em investimentos do meio ambiente. Então, foi colocado num projeto de atividade para o ano que vem um valor um pouco mais significativo, que foi 2 milhões e alguma coisa, porque existe um TAC com o Ministério Público, onde o município tem uma obrigação de executar, eu não me recordo exatamente qual é. Não é da... É um financiamento popular aquele que estamos com problema. Eu até posso... Se não me engano, eu não vou te dizer, mas acho que é o Carazal. Não saberia detalhar, mas foi solicitado que destinasse, que separasse essa reserva em razão desse TAC com o Ministério Público que nós temos, que é um investimento na área ambiental, é um projeto, a execução, eu não tenho exatamente de precisão para lhe dizer, seu Rolf, mas é alguma coisa especificamente no meio ambiente que tem o recurso neste fundo, cuja destinação é específica
para este fim. Por nada, disponha. Quer usar esse, talvez? Oi, secretária. Dentro dessa linha, se você tiver o conhecimento, aí, por favor, tu falaste em 215 CCs com FGs. Isso. Vocês saberiam quantos são CCs efetivamente? Porque o FGs são vocês, é isso, né? E quantos são CCs desse total aí? E mais um detalhezinho depois para também, tu falaste que alguns já foram demitidos. Existe previsão de demissão dos CCs, alguma coisa nesse aspecto? Eu não tenho o número exato, mas os FGs, pelo menos num levantamento recente que eu acompanhei no município, me parece que era alguma coisa assim em torno de 160 CCs e uns 50, 60 FGs. Eu posso até te confirmar, mas é mais ou menos essa distribuição. Em relação à exoneração dos CCs, já foi iniciado um trabalho, porque como, na verdade, o município vem reduzindo suas atividades, né? Nós tivemos, inclusive, ontem, a rescisão de, se não me engano, foram 8 servidores da Secretaria da Agricultura, porque a gente vem, na verdade, reduzindo, né? A gente vem... CCs. Então, assim, conforme os trabalhos vão sendo finalizados e que as secretarias entendem que aquela mão de obra ela não é mais tão necessária, enfim, até em razão de custos, de planejamento, a gente vem nesse trabalho crescente e a nossa previsão, na verdade, agora, a gente já vem fazendo esse trabalho, a gente vem levantando esses custos, a gente já fez algumas dispensas agora em novembro e em dezembro nós trabalhamos, a Secretaria da Fazenda trabalha com o cálculo da exoneração integral. Se ela não ocorrer efetivamente, vai ficar o valor financeiro para o correspondente à exoneração. Não tem ainda a ideia se vai haver esse desligamento? Na verdade, como eu digo, essa decisão é do prefeito, né? Mas nós trabalhamos com o aporte do recurso. Então, na pior das hipóteses, digamos que ele entenda em manter as pessoas, o recurso vai estar em caixa. Ou seja, no dia 2 de janeiro, havendo o interesse do desligamento, o servidor terá o recurso para ser indenizado. Então, acho que essa é uma tranquilidade que a gente pode colocar, né? E a gente vem trabalhando bastante nisso. Eu acho que deixamos os servidores bem à vontade para que eles façam suas solicitações também, alguns antes, né? Nós estamos desligando, por exemplo, uma colega da Fazenda amanhã que recebeu uma proposta de trabalho. Então, isso vem acontecendo. Na verdade, as pessoas já estão buscando alternativas, né? Então, acho que naturalmente isso deverá ocorrer e quero crer que, se não a totalidade, mas uma grande maioria, até porque, Everton, o que acontece? A Secretaria da Fazenda é um bom exemplo, até tu vai estar lá, tu vais ver como funciona. Nós temos um grupo de servidores que são CCs que operam no nosso trabalho rotineiro. Então, por exemplo, nós temos 4 servidores que são CCs no IPTU. Se eles forem desligados integralmente, no dia 2 de janeiro, tu terás um grande problema, porque nós teremos 30 mil carnês de IPTU distribuídos para a comunidade. E é muito comum que as pessoas busquem explicações, busquem atendimento, e não vai haver tempo hábil de treinar novas pessoas, porque nós não temos esse prazo. Então, há necessidade de se estudar as estruturas, de verificar aquilo que pode ser desligado, que não vai comprometer, na verdade, o andamento dos trabalhos, porque o interesse do município tem que estar à frente, né? Tem que ser maior do que isso. Então, acho que isso tem que ser um planejamento que venha a ser feito para que o trabalho seja contínuo, que a nossa comunidade possa ser atendida, possa merecer a atenção que ela, enfim, que sempre foi dispensada, né? E isso ocorrer gradativamente em algumas áreas, efetivamente. Outras não são tão prioritárias, ou enfim, já não começa o ano com uma intensidade tão grande, mas a Fazenda, sim, ela tem uma atividade contínua e, especificamente, o IPTU, ele é distribuído em janeiro, então a gente começa o ano com uma intensidade bastante grande, né? A contabilidade também, né? Nós temos os fechamentos, né? Então, é uma preocupação que a gente tem e que espero que a equipe de transição possa observar para que não tenhamos dificuldades, na verdade, na rotina do setor, né? Parabéns, então, por essa observação importante. Eu acho que ela é fundamental.
fundamental nesse momento, né? E vai ao encontro, assim, daquilo que Gramado precisa. Claro. Parabéns mesmo. Obrigada. Peço a palavra. Secretária, vereador presidente, que ora preside esta audiência pública, comunidade. Evidentemente que a preocupação do vereador Rafael com relação ao orçamento da Câmara Municipal, e nós conversamos antes do início da audiência pública, e como presidente atual até o dia 31 deste mês de dezembro, nós... Perdão. Cuidado com o patrimônio da Câmara. Brincadeira. Nós não temos dinheiro nem para um copo de água, Não, né? não, tranquilo. Não vamos Brincadeira à gastar. parte. Nós conversamos com os vereadores dessa legislatura e também com os vereadores da futura legislatura com relação ao orçamento da Câmara. E nos causou realmente uma surpresa muito grande, né, secretária, quando na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, houve a audiência pública e veio com um orçamento em que R$1 milhão estariam constando a mais no orçamento da Câmara. Para nossa surpresa, quando a lei orçamentária chegou, faltando R$1 milhão. Nós entramos em contato telefônico com a senhora e, posteriormente, entramos também em contato telefônico com o prefeito, que nos sinalizou positivamente o retorno dos valores originais. Portanto, conforme acordo com o prefeito municipal, a Câmara vai voltar a ter os recursos disponíveis na Lei de Diretrizes Orçamentárias, votada, apresentada nesta casa, passada por audiências públicas e sancionada conforme lei municipal. Então, é uma preocupação que só nos resta acertar as formas técnicas de este valor voltar. Se vai ser o valor originalmente retirado da Câmara para a aquisição do hospital, ou se vai ser um valor que virá da reserva de contingência para a Câmara, ou a reserva de contingência vá para o hospital. Enfim, isso é uma questão técnica, mas temos a sinalização positiva do prefeito municipal para o retorno desses recursos para a Câmara. Ocorre que, mesmo a senhora, em várias oportunidades, nós falando sobre orçamento e pedidos do próprio Executivo Municipal para que a Câmara fosse, digamos assim, econômica nos seus recursos para que pudesse ter, então, uma sobra de recursos para o município sanar problemas gravíssimos, como o caso deste ano da saúde. Foi o que nós fizemos, economizamos o máximo possível, a exemplo de outros presidentes, o vereador Gomes também, na sua passagem pela presidência, também na gerência do orçamento, foi extremamente econômico, devolvendo recursos para o Executivo. Ocorre que, há muitos anos, a Câmara não realiza obras de infraestrutura nenhuma. Este telhado, por exemplo, que cobre as nossas cabeças, está em ruínas, né? É só observar aqui ao lado, quem passar aqui, vocês vão ver que está caindo realmente a tesoura, vamos assim dizer, está caindo, é muito antigo. A questão da pintura, infiltrações. Então, esse recurso nós estamos solicitando justamente para que os vereadores da próxima legislatura possam fazer as obras que durante 6, 7 anos não foram feitas nessa casa, sempre pensando, enfim, em atender o Executivo. Haja visto que realmente a Câmara pega muito menos do que de direito dispunha, né? 2,44, quando poderia ter mais do que o dobro disso, mas realmente não é necessário todo esse valor. Contudo, esse recurso, sim, é. Dito isto, eu queria também fazer um questionamento com relação à questão da defesa animal. Ali várias vezes aqui na tribuna da Câmara, com questionamentos e tudo mais, sobre os valores altos, elevados, para a contratação de chipagem, castração, enfim, se esse valor se mantém ou se houve uma diminuição nos valores para a questão da defesa animal, vigilância em saúde, enfim. A questão da cultura, que o próprio vereador Rafael também comentou, que realmente foi e é assunto debatido nessa casa muito e muito. E na questão da segurança pública, a questão do auxílio moradia. Os recursos me parecem ser os mesmos do outro ano, ali nos 200 e poucos mil reais. E, sabidamente, é uma necessidade muito grande, até o vereador Celso Fiorese é um dos defensores desta área, na questão do aumento, digamos assim, do recurso para os profissionais de segurança pública,
e uma vontade da população, até dos eleitos, como proposição de campanha na questão do aumento ao auxílio moradia para as forças de segurança pública, se houve alguma alteração ou se permanecerá o mesmo. Também, por fim, parabenizar a senhora, a sua equipe técnica, que são funcionários de carreira do município, que estão aí, né, cumprindo o seu papel com a mais alta qualificação, e a exemplo de outros secretários municipais, que grande parte do secretariado são funcionários de carreira atualmente, e 60 dos 200 são funcionários de carreira e estão com FG, significa valorização do servidor de carreira. Espero que isso possa continuar, é um desejo, enfim, e que seja, digamos assim, cumprida a redução do número de cargos de confiança, melhorando então o orçamento aí do ano que vem, que foi tema de grande debate. Não é revanchismo, nada disso, mas a eleição serve também para ajustes e para que a gente possa ter esse contato, essa conversa mais franca com a comunidade, e ela deu o recado. Então, que seja feito o recado da comunidade. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço as tuas palavras, Giovanni. Sempre gentis conosco. Em relação ao valor da Câmara, primeiramente, na verdade, a decisão foi do prefeito de fazer essa alteração, né? E foi motivada por esse anseio, por essa preocupação muito grande da comunidade, enfim, das entidades, de criar melhores condições para esse início de negociação, porque inicialmente se tinha colocado um valor mais simbólico, né, e se viu que efetivamente, apesar de nós termos assim, a expectativa, digamos, de começar um diálogo com valores que se tem conhecimento, que foi os valores da negociação anterior, a gente sabe que a expectativa dos proprietários já é de uma majoração disso, enfim, né? Então, como a Câmara repetia anualmente um gasto de em torno de 3,5 milhões, que é a manutenção, com tudo aquilo que ela solicitava ao Executivo, se entendeu em disponibilizar o mesmo valor. Mas, tão logo tu me procuraste, eu coloquei que se havia, na verdade, um projeto de obras, o que não estava presente nos últimos anos, que isso fosse demonstrado ao prefeito, que eu acreditava que ele poderia, então, ser sensível e fazer o ajuste, que tu me disseste que ele concordou verbalmente, mas realmente não chegou a nós. Eu acredito que ele tenha viajado na sequência e acabou esquecendo, mas ele, então, eu vou transmitir a ele as tuas colocações, e aí, então, vamos ver o que ele nos passa em relação a esse assunto. Com relação aos animais, o município tem, sim, e ele fez efetivamente, especialmente neste ano, um investimento bastante alto. Não sei se vocês têm ideia, mas o município paga hoje R$45 mil por mês de hospedagens de animal. Que nós tivemos que, na verdade, com todas aquelas, enfim, solicitações do Ministério Público que nós tivemos e tantas situações, nós tivemos que encontrar locais, né? As ONGs também não puderam mais se manter, tivemos que destinar locais, e isso passou a ser um custo mensal do município. E outros R$50 mil por mês, em torno disso, de serviços, chipagem, castração e cirurgias. Então, é algo em torno de R$100 mil mês, isso vai passar de 1 milhão, 1 milhão e 200 anos. É um valor extremamente alto, e eu quero dizer para vocês que a demanda, eu nem estou falando da alimentação, né, que também se compra, né, toda a alimentação dos animais. Então, efetivamente é uma coisa a ser discutida, a ser pensada, né. A gente ama animais, todos nós, né, a gente tem toda uma preocupação em relação aos animais, mas é uma despesa que tem realmente feito pesado para o município, né? E vai ter que ser pensada, avaliada se esse modelo está correto, se podemos manter assim, de que maneira a castração e chipagem, qual é efetivamente o resultado disso, né? Se a gente, na verdade, ataca a proliferação, mas será que efetivamente esse custo ele é compatível? Enfim, tem várias discussões, né, para serem postas, né? Então,
a gente manteve no orçamento deste ano, né? Isso nós estamos levando, na verdade, com bastante dificuldade, né? Encerrando os contratos este ano, mas quero crer que é uma questão que vai ter que ser pensada, analisada, porque a demanda do ser humano está muito grande também, né? Vocês viram o percentual da saúde ali, quase 22%, de um orçamento que não é pequeno, e a gente todos os dias percebe que a gente ainda atende menos do que gostaria, a demanda é maior, né? A gente não consegue fazer frente a todas as demandas, e a União, que em tese responde pela saúde pública, que é o SUS, né? Quando tem alguma cirurgia para fazer, quando tem algum medicamento para fazer, o paciente entra em juízo e o judiciário manda o município pagar, ainda que não seja o município o responsável. Então, o município que está perto, ele é o ente que é alcançado, né? E depois o município tem que entrar com uma ação, se for o caso, para tentar buscar o ressarcimento, que a gente acaba não tendo, muitas vezes, resultado. Então, as demandas sociais, elas são muito grandes, realmente, né? Na educação, a gente teve esse ano uma indicação, um indicador, de que é necessário contratar 150 profissionais no ano que vem para atender, porque vocês sabem que a gente tem uma lista, né, de espera nas creches, né, que a gente vem anualmente tentando minimizar, diminuir, e cada escola que a gente abre, cada criança que a gente recebe é um custo a mais para o município, né? Então, a gente abre escola, a gente vai ter lá uma diretora, uma merendeira, uma segurança, uma limpeza, e os nossos custos eles se repetem, né? Então, a gente vem num crescente. Nosso objetivo do município em 2017, né, zerar, né, a nossa lista, se for possível, né? Mas, efetivamente, a despesa ela é concomitante, né? Então, é uma preocupação que se tem. Como atender essa necessidade de mais 150 profissionais, que no primeiro cálculo foi feito, Maurício, era algo em torno de 6 milhões de impacto na folha? E como não atender se eu preciso colocar a criança e o estudante para dentro? O cobertor é um só, quando a gente puxa ele de um lado, ele descobre do outro, né? Claro que o objetivo da Secretaria da Fazenda é, naturalmente, talvez ser mais eficiente, se debruçar mais na receita, porque é a receita que nos permite ampliar o investimento. Então, esse é o desafio. Nós estamos com 62% de receita própria, o que é uma coisa inédita no nosso país, nos municípios. Eu acho que é mérito realmente do nosso município. Nós temos uma gama de empresas que contribuem, nós temos o nosso contribuinte que efetivamente contribui. Isso faz com que a nossa receita seja tão positiva, mas eu quero dizer para vocês que ela é sempre insuficiente, né? Quanto mais a gente arrecada, mais demandas aparecem, mais necessidades o município tem. Enfim, a gente acredita que preste bons serviços à nossa comunidade, né? A gente tem, na educação, acho que um privilégio, né? Os nossos professores são muito bem remunerados, a gente tem estruturas boas, mas há realmente pedidos de ampliar essas estruturas, de atender essas frentes, né? A saúde não é diferente, a assistência social também tem demandas, enfim, as áreas sociais elas têm se mostrado bastante, sempre com muita necessidade, e aí é o desafio aí, né, da gente poder atender, ter o equilíbrio, né? Porque a gente não pode desequilibrar, a gente não pode gastar mais do que arrecada, né? Então, esse é o nosso desafio constante, né? Eu tenho mais um questionamento com relação à educação, que eu realmente esqueci. Com relação às horas de atividade fora de sala de aula ou fora de escola, e impactaria na contratação de novos profissionais para, né, se a contratação desses novos profissionais já está dentro de uma previsão orçamentária, porque isso também foi tema de grande discussão este ano, uma reivindicação muito grande até quando estiveram os candidatos aqui, né, nesse plenário, falando com os sindicatos, houve o comprometimento que isso seria, né, realizado. Então, também perguntar se existe alguma questão neste sentido já. Não, nós não desenvolvemos nenhum estudo, até porque não temos informações nesse sentido. Nós repetimos, na verdade, como dissemos, a estrutura existente,
com alguma majoração. Então, tanto ajustes, eventualmente, que o secretário da Educação venha fazer, ou, eventualmente, algum concurso que venha se promover, ou mesmo a contratação de pessoal, ela vai ter que ser equacionada entre a redução, o ajuste, né, do que vai ser feito com as contratações e os ajustes da carga horária. O que está previsto no orçamento aqui é a repetição da estrutura existente. E outro questionamento com relação à operação consorciada que está sendo discutido e votado aqui na Câmara, esse valor de 6 milhões de reais, isso também já está englobado nesses valores apresentados nessa noite ou está fora de... Isso é um valor extra que ainda irá entrar para o município? Pela decisão da lei que foi feita, ele não consta no orçamento. Não, então Tá, tem um não. acréscimo ainda? Ele não tem esse acréscimo. Sempre que não tem lei, Não tem lei existia ainda. lei, não Claro. existia essa previsão. Quando foi feita a LDO em julho, foi entregue para casa para votar. Em setembro nós fizemos a LOA, né, concluímos ela em outubro, depois das reuniões, né, entregamos na casa para votar, né. Não existia até então este acordo, né, essa situação. Então, como nós não existia, nós não tínhamos como prever nada, né, nesse sentido. Tá ok. Tá. Era isso. Poucas perguntas hoje, né? O auxílio moradia, na verdade, é como a gente colocou as outras Pode ser receitas, ele alterado. pode ser flexibilizado, né? Eu acho que é uma demanda importante. Pois é, ou não é pelo Mocovi? É o Mocovê que faz. Né? O O valor que foi nos passado pela Secretaria de Trânsito era o mesmo valor do orçamento. Nós temos que entender que às vezes parece, né, que uma secretaria não cresce orçamentariamente, né? Ela se repete. Mas é que nem todas as contratações, por exemplo, de um investimento, ele é estanque, ele inicia e termina, às vezes, no mesmo exercício, né? E depois não se faz mais investimento. Trata-se da manutenção. Então, por isso que, às vezes, algumas secretarias podem ser que não pareça que cresceram menos que a inflação ou mais que a inflação, ou é aquele debate que nós chamamos sempre todas as secretarias, o secretário, o assessor de despesa, para debater o seu orçamento. É apresentada a proposta deles, né, e ela é ajustada no teto, que é a receita que é estimada, né? Além da receita que é estimada, nós temos o controle por fonte de recurso, né? Os fundos que são criados, na sua maioria, né, eles são sustentados, né, por recursos próprios, mas não estão impedidos de captarem recursos externos para compor o fundo. Não vem acontecendo isso, né? A gente sabe que é muito complicado captar, é mais fácil, se torna mais ágil o orçamento, né? Haja visto o orçamento do Estatuto da Criança e Adolescente, né, que todo o seu fundo parte das doações. Então, se não houver doação, não tem aplicação nos projetos e atividades da criança e adolescente. O fundo do idoso, a mesma coisa. Se não há doação, isso são doações que tu pode deduzir no imposto de renda, né? A prefeitura, através da Secretaria da Fazenda, até como nós tínhamos uma dificuldade muito grande, as pessoas tinham que ligar e ver como é que fazia para doar, a gente já consegue fazer isso, basta alguns cliques na internet, já sai a guia, a pessoa já paga, né? Então, a gente também, né, para ajudar os fundos, mas, às vezes, o recurso de um fundo é pequeno porque não tem a doação, né? Então, às vezes, parece que não cresce, né? Não cresce o orçamento. Às vezes, a previsão né? orçamentária, Né? na verdade, ela demonstra um número ali que ela só poderá ser utilizada se o financeiro acontecer. Né? Entende? Porque, às vezes, se a gente não coloca a dotação orçamentária, depois é difícil para tu operacionalizar. Então, a gente estima ali um valor. Mas, se o financeiro não tiver o aporte, ela acaba sendo inócua, ela não vai acontecer, a gente não pode realizar aquela despesa porque não temos Um a exemplo receita. é o Funrebom. Ele começou o orçamento no ano passado, início desse ano, com 280 mil. Ele teve uma arrecadação, se não me falha a memória, este ano, de 357 mil. Né? E estamos prevendo no Funrebom um aumento para o ano que vem. Por quê? Porque ano que vem vence muitas licenças, né? Então, eles já nos passaram, a gente vai ter mais. Então, a gente conversa com eles também.
né? O recurso que eles não gastam num ano, como é um recurso vinculado, ele utiliza no outro ano. Esse ano adquiriu um veículo, né? Um caminhão. Ano que vem ele vai equipar vai terminar de equipar o veículo, né? Então são fundos que têm uma destinação mais rápida de recursos, porque é derivado de uma ação, de uma licença, uma contraprestação, na verdade, que é o então serviço, é mais rápido. Perfeito. E quanto aos serviços públicos, né? Exceto o recolhimento de lixo e destinação do lixo, que é um serviço deficitário para o município, né? Em milhões, a arrecadação chega a 40%, né? Nós lançamos no IPTU pouco menos de 4 milhões e nosso custo na estrutura do lixo é 10 milhões, entre as zeladorias e a geral. Sim. Então, temos sim um déficit em relação a esse serviço. Okay. E se existe alguma questão dentro do orçamento para deduções fiscais de IPTU, como, por exemplo, a implantação de IPTU verde? É demanda de lei, né? Nós não temos nada aprovado, então a nossa... Não, se existe só previsão. Não. A única renúncia de receita que tem previsto no IPTU, em termos, são as isenções normais, e os descontos que vocês acabaram de aprovar a lei. Que foi aprovado. Até porque, Giovanni, se houver renúncias de receita, o orçamento deverá ser também ajustado, né? Porque daí tu reduz a receita, tu tens que reduzir a despesa, né? Tem como incluir, devido à vontade da próxima administração. Impacto orçamentário e financeiro. O IPTU, tu pergunta? O IPTU não mais, porque o IPTU vai estar sendo gerado ainda este ano, né? Nós vamos estar em janeiro já produzindo, aí talvez para o próximo exercício, daí sim. Só para complementar do lixo, que Rolf Naumann, menos investimento, né? 2 assuntos ainda que eu esqueci. O primeiro, nós estimamos receita e despesa em 231 milhões. Eu gostaria de saber como é que está a execução orçamentária deste exercício até o presente momento. Justifica os 231 milhões em vista do que está ocorrendo neste ano. Naturalmente, fazendo uma previsão de dezembro tradicional. É que temos que sempre ter em mente de que a economia do país está antes regressiva do que progressiva. E, finalmente, como eu tenho me manifestado quase em todas as audiências, devo também, por um dever de justiça, me manifestar neste momento em que, ou possivelmente, nós vamos assistir a uma troca de comando na Secretaria de Finanças. Deve haver o registro desta manifestação de que a parte da comunidade que eu represento está profundamente agradecida pelo desempenho, pela administração limpa, transparente, segura, que tivemos, felizmente, nos últimos anos. Isso se estende também ao prefeito, que, por motivos políticos, não vai, cujo partido não vai mais administrar o município, mas ele pessoalmente, na parte de finanças, pelo menos, teve uma realmente ótima gestão, e a comunidade manifesta isto com
profundo e sincero agradecimento. Muito obrigado. Agradeço suas palavras, Sr. Rolf, em consideração a nós, da equipe técnica, estendida aos meus colegas. E gostaria de dizer que, na verdade, a gente cuida do orçamento municipal como cuida do nosso orçamento doméstico. A gente tem todo cuidado e zela pelo recurso público como se nosso fosse. E, então, a nossa execução orçamentária de 2016, a gente tem trabalhado, como a gente já se manifestou anteriormente, com uma preocupação muito grande. A gente vem intensificando as nossas ações, né? Porque a gente sabe que, na verdade, as demandas são sempre crescentes, né? E a gente tem eventualidades, como tivemos recentemente com as chuvas, né? Que nos trouxeram algumas despesas extras que a gente não estava contando, então que acabam nos onerando de alguma maneira, mas que o município tem que estar preparado para atender, né, a comunidade. E a gente vem, sim, trabalhando fortemente dentro das secretarias. Nós somos os chatos da administração, porque as pessoas nos dão explicações diversas de demandas que têm e a gente sabe que, na verdade, todo secretário, enfim, as pessoas das áreas, elas têm suas motivações para desejarem aqueles investimentos ou para fazerem frente a algumas despesas, mas nós temos que ter a seriedade de dar o passo de acordo com a perna. Nem tudo é possível. Então, nós cobramos muito essa gestão do secretário, ele teve uma fatia do bolo, ele tem que planejar, ele tem que também ter cuidado. Tem algumas coisas que, sim, são eventualidades, pode quebrar um veículo, pode ter algum conserto, alguma coisa a gente sabe, mas é um planejamento. Nós temos históricos que nos permitem assim, já visualizar como é que se compõe a despesa. A gente sabe quanto custa a conta de água, de luz, telefone. Então, há possibilidade de fazer um planejamento bem alinhado em cima de cada secretaria. E a gente vem cobrando isso com muito rigor, inclusive das secretarias que têm serviços sociais, porque, infelizmente, né, por mais que a gente saiba da necessidade, às vezes, de um paciente ou de um serviço médico, na verdade, nós temos que ser práticos, né? Nós temos uma capacidade financeira, e nosso compromisso foi de deixar uma gestão enxuta, de não deixar dívidas, não deixar de restos que não tivesse o recurso financeiro. Então, o recurso financeiro vai estar lá depositado para todos os empenhos que estiverem com valores em aberto, inclusive da competência de dezembro, porque é assim que a norma diz, é isso que a lei diz, que os vencimentos, inclusive, que são previstos para janeiro, porém a competência é dezembro, devem deixar o recurso em caixa, e é assim que nós vamos deixar o recurso em caixa. Então, a gente fez um trabalho muito sério, muito rigoroso, com bastante cuidado, às vezes com alguma cara feia de algum colega, mas era necessário para que nós tivéssemos o município realmente uma transição, uma entregue à administração com as contas em dia. Eu imagino, eu não sei, eu passei por uma transição anterior já, sei da situação que o município teve em outras épocas. Na verdade, eu posso afirmar que nas finanças, acredito que o município nunca teve uma situação tão equilibrada. É claro que nós sentimos a crise também, nós estamos com mais de R$1 milhão de atraso do Estado na saúde, nós temos dificuldades, sim, tivemos a intervenção do hospital, tivemos várias situações que pesaram para o município, mas é esse cuidado, essa previsão orçamentária que a gente faz sempre com muito pé no chão. Por isso, quando o senhor pergunta se 231 milhões é um valor adequado para 2017, é uma previsão de receita plenamente possível de realizar. A gente poderia ser otimista aqui e talvez olhar lá, o ITBI em 2016, nós tivemos um resultado X. Nós não podemos ser muito eufóricos na receita. A gente tem que sempre fazer uma média baixa. A gente sempre coloca aquilo que o município, com as variáveis que podem ocorrer, pode alcançar. Porque se ele alcançar mais, que ótimo, a gente tem uma receita extra orçamentária e vai estender para alguma necessidade que o município tenha. Agora, se a gente faz o contrário, se a gente coloca um orçamento maior, bastante positivo, alguém vai gastar. Quando você perceber, tem algum empenho, tem algum recurso, porque as pessoas olham para o número 231 e acham que esse dinheiro está no caixa. E ele não está no caixa. Ele é buscado diariamente, mensalmente. Nós ainda temos no mês de dezembro, o mês inteiro para realizar a receita. Nós vamos estar até o final do mês de dezembro contabilizando a nossa receita e equacionando aquilo que está empenhado. Então, a gente fez um decreto ainda em novembro de fechamento de contas,
aonde foram definidas várias ações, preocupações de despesas, de compras, enfim, com muita cautela, com muito rigor. Centralizamos o orçamento na Fazenda, as secretarias não tiveram mais autonomia de fazer solicitações, a gente foi afunilando para ter o controle e o acompanhamento daquilo que realmente era necessário, para não criar despesa que não fosse necessária e para aquela que fosse criada, que nós autorizássemos, que pudéssemos garantir o recurso. Então, essa é a situação que a gente vai deixar o município, um equilíbrio financeiro orçamentário, para que a nova administração possa, sim, iniciar uma gestão com tranquilidade, já atendendo seus fornecedores, sem atraso, sem nenhuma preocupação de gerir o município. Vereador Celso. Boa noite a todos. Cumprimentar a secretária, Maurício, Paulo, pelo belo trabalho. O senhor Rolf, com certeza, tem bastante razão. Só para uma informação aqui, a Secretaria de Obras foi 28 milhões, e o próximo é 23.028.766, e o próximo 23.602, em torno de 5 milhões. E a Secretaria da Agricultura também 10.532, e vai ser 7.590, em torno de 3 também menos. Uma explicação só para entender porque a diminuição dessas duas bastante volumosa. Nós tivemos em 2016 o PAC, né, que, na verdade, aportou aqueles recursos que o município executou várias obras, e essa dotação orçamentária está dentro da Secretaria de Obras. Então, o ano que vem, na verdade, nós não temos a previsão desse recurso e, por isso, o orçamento reduz. Então, dependendo daquilo que a gente tem previsto, né, ou que acaba se arrecadando por ter conseguido algum projeto, então o orçamento ele é ajustado nesse sentido. Então, na obras, a explicação é essa, está sendo previsto ali. Temos alguns recursos vinculados, sim, né? Temos a previsão de 10 milhões de recursos vinculados que poderão ser captados, né? Mas tivemos bem mais, né? O PAC foi 18 milhões, né? Então, essa 10 milhões, uns 5 mais ou menos está na esporte. Lá no desporto, quando vocês viram lá que tem uma rubrica bem significativa no desporto também. Então, isso também não é recurso, ele depende, na verdade, de vir o recurso federal, né? Ele só vai poder realizar despesas se o recurso federal for realmente confirmado. Até, só para complementar, quando nós fizemos a peça orçamentária em 2015, né, que era para 2016, até agosto, em reunião com a Secretaria de Governança, nós tínhamos uma previsão, né, de acenos do governo federal de que nós executaríamos em 2016 21 milhões de reais de transferências de capital vinda da União. Nós realizamos até o momento cerca de 9 milhões de reais. Não veio todo o recurso que era para vir. Este ano, em reunião com a Secretaria de Governança, não, o aceno é menor. Por isso que nessas secretarias, que é onde que é a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, por causa das obras de infraestrutura, que são captados recursos, né, do Estado e da União para fazer as obras, tem menos valores. Tá? Não é porque nós, outro sentido, senão esse. Né? Tá? Vereador Gomes. Boa noite. Já, né? Boa noite, né? Bom, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho de vocês. Como disse o seu Rolf, né? Eu acho que a comunidade aqui representada pelo seu Rolf, pelo Herman aqui, pelo Enio, né? Que estão aqui representando a comunidade, eles têm muito a agradecer ao trabalho de vocês, Sônia, liderado por ti, aí pelo Paulo, pelo Maurício, né? Que faz um trabalho assim admirado, acho que por muitos outros municípios aí. Um grupo de trabalho de carreira, né, que estão lá há muitos anos, né, trabalhando e mostrando a gestão eficiente, né, do município, né, claro que sempre tem liderada pelo prefeito, como disse o seu Rolf, mas a importância do servidor público municipal, seja ele o de carreira, ou seja ele o CC, né, CCs que foram tão criticados aí no período eleitoral, mas eu acredito que os próximos governantes terão a possibilidade de ver o quão são importantes os CCs também na administração. Né?
eles dão continuidade. Como disse a Sônia, né, a importância agora nessa transição, né, de manter pessoas chaves, né, em algumas secretarias, sujeitos, se forem demitidos todos os CCs nesse momento, a possibilidade de parar o município, né, de não ter, de repente, a possibilidade de arrecadar para fazer os primeiros pagamentos, né, do município. Eu queria fazer um questionamento para o Paulo. Eu fiz um encaminhamento de uma emenda, de uma solicitação, né? Eu acho que já foi contemplada, né? No sentido, exatamente, ela nos passou no sentido de repassar um recurso para os deficientes visuais, né? Existe um grupo de deficientes visuais no município hoje e que não tínhamos um recurso, né, aportado para que pudesse atender essas necessidades, claro, através de convênio, né, com entidades que possam prestar auxílio à deficiência visual. Então, eu agradeço, né, o entendimento de vocês também nesse sentido. Mas o que eu queria colocar? Diante dessa falta de recursos aí que está havendo aí a nível de Estado, né, que nós não temos o atraso aí na área da saúde, principalmente, do governo federal também, existe alguma possibilidade de um déficit financeiro neste ano? Ou nós, como os demais anos que se encerraram, sempre tivemos um superávit? Existe essa possibilidade de nós entregarmos a administração com esse superávit, né, com superávit também, para que a próxima administração já tenha o fôlego suficiente para dar continuidade a esse trabalho, né? Seriam as minhas colocações, né, e parabenizar mais uma vez. Eu tenho certeza que a nova administração vai receber um município como poucos no país, né, com as finanças todas em dia, as despesas todas calculadas, né, embora o orçamento ele seja em cima de uma estimativa, de um histórico, né, ao longo dos anos, com a competência da equipe da Fazenda, eu tenho certeza que a próxima administração vai ter condições de dar continuidade a esse trabalho brilhante que é admirado por muitos municípios do nosso país. Obrigada, Gomes. Nós vamos fechar, sim, o ano sem déficit no município, por uma única razão. Nós mantivemos uma estrutura de trabalho que não permitia gastar o que não se tem. Quando a economia recessiva se apresentou, nós vamos liberando o orçamento e nós vamos acompanhando o desempenho da nossa receita em cima da receita realizada. Claro que a gente tem o estimativo, mas mensalmente o Maurício faz um trabalho numa planilha que ele tem, que é muito importante para o município, que acompanha a movimentação de cada receita. Nós temos lá uma previsão orçamentária. Se essa previsão ela não acontece, que é bem comum, pode não acontecer, a gente freia imediatamente. Então, a gente não permite que a despesa, que as pessoas olhem simplesmente aquele valor orçado do exercício e façam um planejamento. Então, a gente já trabalha o que a gente chama de empenho estimativo para dar despesa fixa, já reserva. Não adianta ficar sonhando que eu tenho 10 milhões lá na rubrica, se eu tenho 6 que é despesa fixa. Então, a despesa fixa ela já é reservada, ela já é empenhada estimativamente, para que eu possa olhar o número que eu realmente posso investir, que eu realmente posso decidir por serviços e contratações. Aquilo que eu tenho de despesa que vai ocorrer independente da minha vontade, não adianta eu deixar disponível ali, porque vai me dar uma sensação de que eu tenho disponível uma coisa que eu realmente não tenho. Então, a gente vem com esse trabalho muito forte e, durante o ano, quando a gente teve todas essas quedas no repasse, ontem eu estive na FAMURGS em Porto Alegre acompanhando a palestra que foi dada pelo presidente do Tribunal de Contas, orientando os municípios no fechamento das contas. E na verdade, o pleito lá, maioria dos prefeitos presentes, secretários de Fazenda, enfim, era de que o tribunal aceitasse, na justificativa do fechamento das contas, os créditos a receber. Porque, na verdade, o que é muito comum nos municípios é exatamente isso. Eu tenho uma previsão orçamentária que o Estado vai me mandar 5 milhões. Aí eu já faço um planejamento, me estruturo para aquela despesa e ela não acontece. Vem 3 milhões. E aí? O que eu faço com os 2 que eu já gastei? Então, nós gastamos os 3. Se vem os 2, ótimo, a gente abre a torneira. Se não vem, a gente segura. Então, como a gente tem essa prática
de sempre gastar, trabalhar em cima do orçamento, sim, mas aquilo que a gente arrecada, a gente não teve essa problemática que está posta no Estado afora, que eu vi muito fortemente ontem, lá em Porto Alegre, o desespero das pessoas me dizendo que não vão pagar folha em dezembro, não vão pagar 13º, muito menos fornecedor, que está empenhado, muito menos ainda as despesas que vão vencer em janeiro, que são competência de dezembro, que a lei manda deixar o recurso. Quer dizer, a gente vem trabalhando nesse sentido. Então, nós, felizmente, assim, em razão desse cuidado, que não foi um cuidado de última hora, foi um cuidado que a gente vem desenvolvendo desde o início do ano, com bastante rigor nas secretarias, a gente conseguiu manter o equilíbrio financeiro orçamentário e a gente conseguiu, na verdade, manter a nossa despesa equilibrada com a receita. E vai nos permitir ainda, então, deixar o recurso para todas as indenizações, deixar o recurso para todos os empenhos abertos e ainda, se possível, ainda um fôlegozinho para a administração iniciar o ano. Então, esse eu acho que é o nosso compromisso e a gente tem satisfação em poder afirmar que realmente o trabalho foi nesse sentido e a gente vai permitir que a administração comece assim, com bastante tranquilidade. Bom, agradecer ao trabalho da equipe da Secretaria da Fazenda, da presença também aqui nesta noite. E nada mais sendo a constar, agradeço então a presença dos senhores vereadores, da comunidade, e dou por encerrar os trabalhos da presente audiência pública. Obrigado e uma boa noite a todos.